Antes de mais nada, caro presidente e colegas, eu quero fazer um registro com muita alegria, que se encontra nas tribunas de honra o nosso grande e extraordinário prefeito de uma das maiores estações balneárias do país, o melhor da América do Sul, por que não dizer, do município de Balneário Camboriú, no nosso litoral catarinense. E o nosso prefeito chama-se Edson Renato Dias, que está na tribuna de honra, e ele é mais conhecido para nós, não só em Balneário Camboriú, na grande Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em todo o estado. Ele que foi vereador, foi deputado estadual e é prefeito de Balneário Camboriú, é conhecido como Periquito, popularmente. Eu vejo o senador Wellington Dias do Piauí, que foi governador do Piauí, eu sorri, mas é mesmo, só as condições conhecidas lá. Eu vejo a senadora Carmen, lá do Sergipe, lá para nós ele é conhecido com essa intimidade. Então, o nosso prefeito Edson Renato Dias, conhecido como Periquito, de Balneário Camboriú, está com a sua equipe, com o secretário da Fazenda e também com o chefe da Casa Civil, nos honrando nessa tribuna de honra. Eu gostaria de fazer alguns comentários nesta tarde. Eu não sei se já terminou, mas até há pouco o nosso ministro da Fazenda encontrava-se na Comissão de Assuntos Econômicos, debatendo temas que interessam muito ao Brasil, um tema que nos atrai, um momento que os brasileiros estão todos apostos e que, sem dúvida alguma, é um assunto que está na pauta do mundo, com especialidade. Tá aí o mercado comum europeu, os países europeus estão muito... os Estados Unidos passaram por isso e eu trago uma pequena reflexão sobre isso. O governo federal tem tomado medidas de mitigação dos efeitos da crise econômica internacional e de estímulo ao crescimento interno. São ações louváveis e, em curto prazo, podem mostrar-se eficientes. Curto prazo, digo eu, né? Mas há um questionamento que não pode calar. Para onde este caminho nos leva em longo prazo? As estratégias utilizadas visam soluções definitivas para alguns dos gargalos que asfixiam o nosso crescimento sustentável? O ministro da Fazenda, Guido Mantega, nesta manhã e tarde, em nossa Comissão de Assuntos Econômicos, vem expondo aos senadores as principais mudanças nas regras da poupança. A medida pretende garantir condições para a redução dos juros reais no Brasil, reconhecidamente entre os mais elevados do mundo. Ontem foi anunciado um novo pacote de incentivo, composto de corte de impostos, notadamente o IOF e IPI, redução de taxas de juros e determinadas operações do BNDES e, por fim, liberação de parte dos compulsórios retidos pelo Banco Central para que as instituições financeiras concedam empréstimos para a compra de automóveis. Na essência do pacote, que custará quase 3 bilhões de reais aos cofres públicos, está a intenção de elevar a taxa de crescimento do país acima dos 3 dígitos por cento ao ano, tendo como alicerce o incremento no consumo. Em conjunção de juros mais baixos, ou melhor, essa conjunção de juros mais baixos, redução de impostos e oferta de crédito configura, inegavelmente, um cenário propício para a elevação do consumo, que trará benefícios imediatos. Não podemos, no entanto, descuidar dos possíveis efeitos colaterais. Teremos uma forte pressão inflacionária, tendência para a elevação do endividamento das famílias e para a inadimplência, que já vem crescendo mês a mês. Para combater essas pressões, que virão, sem dúvida alguma, os mecanismos de defesa vão entrar em ação. Aí, aumento da taxa básica de juros, que é a taxa Selic, e retorno de impostos antes suprimidos.
É a verdadeira política, eu diria, do morde e assopra, sem buscar uma solução definitiva. Em outra ponta, vimos a ação do Banco Central para conter uma dita sobrevalorização do real frente ao dólar, tem surtido efeito. A moeda americana ganhou força, subindo aproximadamente 20% nos últimos 3 meses. A medida é certamente benéfica à exportação dos nossos produtos, mas, como todos os fatos da economia positiva, também tem seus efeitos colaterais, tem suas consequências. O preço dos insumos, cotados em dólar, por exemplo, também sofre elevação, encarecendo produtos no nosso mercado interno e forçando igualmente a própria inflação. Neste momento de crise internacional, em que as compras externas estão em queda, questiona-se a efetividade da medida. É isso que a gente se preocupa. Outro incentivo à indústria, de acordo com a posição do governo, foi a aprovação da Resolução 72/2010, aqui do Senado, que unifica a alíquota do ICMS de importação nos estados. Ela unificou. Aliás, aprovada agora há pouco. Ora, se a medida busca o estímulo à produção nacional e o fim da chamada guerra dos portos, cria também uma distorção, de um certo modo, maléfica. Por quê? Porque fortalece os grandes centros de consumo, causando a concentração de desenvolvimento em alguns poucos estados, enquanto outros observam secar a fonte de seus já parcos recursos. Digo isso porque, o nosso estado é um deles, que, em função dessa ferramenta, senador Wellington Dias, que os estados detêm, que é a ferramenta do ICMS, houve uma motivação, houve um incentivo, e nós temos 5 portos que as empresas investiram, a logística melhorou, isso ajudou a geração de empregos, investimentos fortes, e que com essa medida da 72, essa resolução, a partir de janeiro, vão sair dali. Quer dizer, se nós não encontrarmos outros mecanismos, isso vai haver novamente a concentração que todos nós sabemos que é para o São Paulo. Eu digo assim, e questiono novamente, algum plano, e aí que eu penso, há um plano do governo federal, eu diria não de consumo, mas um plano de preservação e crescimento descentralizado entre seus entes federados? Aí é que eu me questiono, os entes federais, um plano para isso? Uma ação, planejada, que vai além da concessão de empréstimos via BNDES, que é uma espécie de compensação para trazer um alívio inicial, mas acabam comprometer ainda mais a dívida dos estados, os seus índices de endividamento, porque, afinal de contas, é uma compensação, mas é via empréstimo, no momento alivia, mas com o tempo tem que se devolver isso com juros. Eu não sei, é uma solução meia, às vezes pode parecer um pouco paliativa. Medidas como essas podem até surtir efeito imediato, digo, e sinceramente esperados que sejam bem-sucedidas, mas adiam, aí digo, as reformas estruturais, indispensáveis para o crescimento econômico e social de forma descentralizada. Aí é que está a questão, de forma descentralizada. Entendo que seja este o momento para a discussão de uma reforma mais ampla que dote nosso país do necessário ambiente de competitividade internacional que precisamos. Eu digo isso porque eu acho que nós precisamos pensar um pouco mais a longo prazo, até para darmos condições às nossas indústrias de competir no campo internacional. Mas, diante disso, eu vejo que o senador Wellington Dias, senadora Marta Suplicy, ele pretende contribuir, como sempre de seu feitio, não podia deixar de ouvi-lo nesse momento tão importante para o nosso país. Eu agradeço a Vossa Excelência, a nossa presidenta, senador Cacildo, Vossa Excelência, com toda a experiência que tem, com toda a dedicação aos diversos temas, especialmente esse da nossa economia. Primeiro, lhe dizer que eu acho que é inegável que nós estamos tendo um conjunto de mudanças que há muito eram esperadas. Eu cito a política de redução dos juros, inclusive na área pública, o controle do câmbio,
da inflação, que é mais tradicional, mas o câmbio olhado pelo interesse do Brasil, a ampliação de financiamentos, enfim. Qual é um problema? É que nesse momento que nós estamos, todos, União, Estados e municípios, reduziram capacidade de investimento. Precisa de um alavancador para poder viabilizar. Por isso que financiamentos, muitas vezes, é um caminho. Agora, eu quero aqui dizer que, além da fala hoje do ministro da Fazenda, Guido Mantega, eu trago também uma fala do presidente do Banco Central, o Torbini, mostrando que também precisamos ir nessa direção que Vossa Excelência coloca, redução de encargos. E nos encargos, além do juro, nós temos, no custo Brasil, muito peso, impostos, especialmente em algumas áreas. Ele citava, por exemplo, energia. A energia, ela além de ser vital para cada família, cada pessoa do Brasil, ela é vital para a produção e para a indústria. Ela tem um preço, hoje, acima dos padrões dos nossos concorrentes. Então, o que diz o Torbini? A necessidade da gente, na política de redução de impostos, fazer direcionado, por exemplo, numa área como essa do setor de energia. Parabéns. Eu acho que se me permitisse, cara presidente, vou por finalmente. Eu acho que a questão da energia, a Vossa Excelência toca num ponto importantíssimo. E o tema da energia, eu acho que isso aí agregaria para a indústria nacional, para a nossa produção, com a durabilidade. Eu acho que essas são questões pontuais, profundas, de longevidade. Eu acho que essa aí nós nos irmanamos. Claro, essas outras eu diria que são paliativas, são muito presentes, elas são de curto prazo. Eu estou pensando que nós precisamos começar a enfrentar algumas de mais longo prazo, pensarmos mais lá adiante, porque de paliativa em paliativa me dá às vezes porque essa de agora, se eu não me engano, por 90 dias que baixa o IPI daqui, retira dali de alguns equipamentos, de automóveis, para fomentar a venda de automóveis. Pode comprar, pode ter mais prazo, quantos anos que é para comprar um automóvel, vamos lá, estimular isso, transformar numa espécie de liquidação. Essa liquidação, ela não é como liquidação assim de uma temporada. Eu não sei se isso de um certo modo. Eu lembro que os Estados Unidos, o setor, houve uma campanha, lá no setor dos Estados Unidos, houve aquele deblaquê do setor imobiliário, mas o setor imobiliário, eles davam as casas em garantia, e as pessoas pegavam os empréstimos e compravam. Materiais, compravam aquilo, compravam isso, mais aquilo. Mas aqui no Brasil, nós estamos oferecendo o que de garantia? Nós não temos uma casa para oferecer. Nós estamos pegando aí o fio de bigode. Nem sempre todo mundo tem o fio de bigode. Não é fácil para oferecer em garantia. Então, a gente tem um receio que pega aí, compra o automóvel com o prazo que quiser, quantos anos, isso dá uma avalanche. Às vezes temos que cuidar um pouco nisso para que nós não venhamos aumentar. Finalizando, finalmente, eu acho que a própria reforma tributária e administrativa, investimento forte em infraestrutura e um novo pacto federativo que dê condições reais de desenvolvimento aos estados e aos municípios e à comunidade brasileira, com os pés no chão. Eu acho que essa é uma grande discussão que nós temos que enfrentar. Muito obrigado. Com a tolerância.